A gente vai entender o que disse no depoimento o Igor, que vai trazer em detalhes agora o Vilches, o depoimento do Igor. Tem contradição também nesse depoimento? O que o Igor falou que chamou mais a sua atenção, ô Ricardo Vilches, e que na tua visão pode impactar também a opinião dos jurados? Antes de mais nada, eu gostaria de usar uma frase que o pessoal mais novo usa agora, sabe? A vida andou, a vida continuou. Pois é, hoje eu fiquei sabendo que o Igor King, que também é réu, por ter participado ali na sessão de espancamento e por ter ido na zona rural onde o Daniel acabou sendo assassinado, a vida andou e bastante para ele. O Igor casou, sim, o Igor faz 2 anos que está casado. O Igor tem uma filha de 1 ano e 3 meses. Foi essas informações que ele deu aqui para os jurados. A fila andou para o Igor King, assim como para os outros jurados. A única vida que acabou foi a do Daniel. Vamos exibir agora um pouquinho do trecho que nossos produtores captaram ali, anotaram e que nós gravamos e vamos repassar agora para quem está assistindo o Balanço Geral. Eu estava sentado no sofá, na parte de fora. Aí a gente estava a maioria lá fora. Aí começaram a gritar que tem um cara no quarto do Edson. Eu sou o primeiro a correr. Aí vejo a Cris saindo pela janela com cara de desespero e parecendo que tinha acabado de acordar. Ela teve uma reação de apavoro. Eu fui entrar e o Edson estava segurando o Daniel pelo pescoço. Minha reação foi de susto e o Edson falou: chama o David, chama o David. Eu saí pela janela, dei a volta na garagem, subi na parte de cima e chamei o David. Quando a gente volta, a Cris chamou o Eduardo e a gente chega junto os 3. Aí o Edson fala: ele estava tentando estuprar a minha mulher. Aí a gente foi consumido pela raiva. Temos mais um trecho aí do depoimento do Igor King, vamos lá? Eu lembro muito bem de ter segurado ele e falado para fazer o Daniel passar vergonha. Mas ele estava muito alterado. Eu não lembro quem colocou ele no carro. Eu sei que eu não coloquei. Se eu falasse que eu não sabia o que ia acontecer, eu tô mentindo. Eu entrei porque eu quis. O Edson chamou o David e acabou que eu fui junto e entrei. Saiu nós 5. O Edson não falava nada. Ele estava com o celular na mão. Ele começou a entrar em umas ruas e de repente parou o carro. Ele desceu e eu nem olhei para trás. Eu só lembro do barulho de algo caindo do porta-malas e da faca. Eu não posso relatar com clareza porque eu não vi, eu ouvi. Eu não fico olhando. Eu olhei de relance e vi ele arrastando o Daniel. Na minha cabeça, eu achei que ele já tinha matado. Era um local que eu não conhecia. Se eu falar que eu não pensei em ligar para a polícia, eu vou estar mentindo. Eu estava em choque. Não era uma coisa rotineira na minha vida. Eu realmente agredi ele na casa e não achava que podia chegar onde chegou. Eu não imaginava que uma pessoa podia fazer uma coisa daquelas. A única coisa que eu lembro dele ter falado na volta foi: eu fiz pela minha família. Aí na volta ele faz uma parada e é aí que eu vejo a faca. Ali ele joga a faca no rio. Ele também pede para o David para comprar roupas e depois ele para jogar a faca. Ô Furlan, você já deve ter percebido o padrão no depoimento do Igor King em comparação com o David e também em comparação com o Eduardo. Os 3 estavam no carro junto com o Juninho Brits, mas ninguém se deu conta de que o Juninho desceu do carro. Ninguém se deu conta que o Juninho desceu do carro com a faca e usou a faca contra o jogador Daniel. Só se deram conta quando ele voltou lá sem o corpo do Daniel e aí só na volta é que se deram conta de que realmente tinha acontecido um assassinato. Só que poucos detalhes foram revelados sobre o que aconteceu, qual a conversa que teve no momento em que eles saíram da colônia Mergulhão e voltaram para o Jardim Cristal. Sem antes, é bom lembrar, né, Matheus Furlan? Foi o próprio Igor King que revelou. Nesse trajeto eles foram para a borda do campo. Tava falando com o Dionei aqui, é um trajeto que leva no mínimo uns 40 minutos. No mínimo. E lá na borda do campo, o que ele fez? Desceu numa loja de confecção. O Juninho Riqueza deu 100, 50 ou 100 reais para o Eduardo ir lá e comprar uma bermuda e uma camiseta para ele. Foram lá numa confeitaria, compraram 2 litros de água para ele se limpar, ele e Juninho se limpar e também beber. Aí eles voltaram para a zona rural. Chegaram lá, viram um riacho. Ele se desfez da faca e usou aquela mesma água para se limpar. Quanto tempo se passou? Isso ninguém fez, porque eu gosto de lembrar isso daí para quem está chegando aqui no Balanço Geral.
o Ministério Público não teve autorização para fazer pergunta para esses réus. Então por isso que esse tipo de depoimento, né, Furlan, ficou aquela coisa meio que combinado entre o advogado de defesa e também entre o próprio réu. Tem mais um trechinho aí pra gente ouvir. Quando eu cheguei na casa, a Cris chorava muito no sofá. Eles perguntavam, o que você fez? Eu sentei no sofá e ele contou o que tinha acontecido. Ele contou que tinha matado mesmo Daniel e que ele fez pela família. Que o cara tinha desrespeitado a casa e a família dele. Ele disse que iria assumir tudo, que nós não tínhamos feito nada. Eu fiquei em choque sentado no sofá. Isso já era umas 9h30. Próximo ao almoço, todos saíram de onde estava, voltavam para a sala e o Edson saiu para lavar o carro. O Edson fala, esperem, eu vou voltar para a gente resolver. Edson voltou e disse que já tinham encontrado o corpo. Antes a gente fazer essa análise. Ricardo Vilches traz agora a percepção de que leva a entender que tudo está sendo combinado com os advogados. Eu tenho aqui o William Bittar, tenho aqui o Vilches. Na minha interpretação, Igor, em seu depoimento, é mais frio, ele descarta ali algumas emoções. Já o David, a gente sabe que ele apresentou um depoimento com mais emoção, foi mais sentimental. Bittar, traz pra gente agora então essa comparação, até para você, amigos do Balanço Geral, você que está me acompanhando aqui, entender por que o Ricardo Vilches fez esse apontamento. Por que o Vilches traz pra gente essa observação de que o que leva a crer é que seria um jogo arquitetado entre réu e defesa para poder comover as pessoas ali numa questão que envolve muito elementos de interpretação para que tudo possa ser combinado. Bittar, traz pra gente então agora essas observações com relação ao depoimento do David pro pessoal de casa. Por si só você vai entender e vai conseguir refletir a respeito do que a gente está trazendo. Falo rapidinho sobre o Davi, Furlan, mas só para pontuar para todo mundo que nos assiste, nesse exato momento recomeçou ali o julgamento, né, os debates. O doutor Salles, doutor Milton Salles, é o promotor de justiça, é o assistente de acusação e fala neste exato momento. Ele dá ali as versões dele, né, começa a apresentar ali as provas da acusação contra esses 7 réus. Furlan, falando do Davi especificamente, né, primeira situação, o Davi, ele não é só um amigo da família. Davi agora é praticamente marido de Alana Brites, é genro de Edson Brites, ou seja, obviamente não vai ficar trazendo outras versões para prejudicar o próprio sogro, né, ou a própria esposa a partir de agora, né, o David, né, não o Davi, o David. Então, é claro que ele teve algumas contradições, obviamente, mas o que o Vilches traz também, Furlan, é algo muito específico e muito correto, inclusive. Todo mundo tem uma amnésia temporária, né? Todo mundo sabe o que aconteceu ali na casa, a hora de colocar o corpo ali. Ninguém fala muito sobre colocar o corpo no porta-malas do carro. E depois todo mundo tem uma amnésia. Só sabem que o Daniel foi morto e que o Edson Brites trocou de roupa, mas ninguém lembra de mais nada. É uma amnésia temporária inacreditável que aconteceu com 4 pessoas, né? Então é por isso que é essa combinação de versões. Por isso que os réus ali não vão ficar respondendo a assistência de acusação e agora não vão responder mais, né? Porque a gente já está na fase dos debates. Mas só para ver que foi muito tempo para se combinar uma versão, cada um montando uma sketch ali, montando um esqueletinho ali do que estava nessa história. E aí a gente sabe exatamente qual a real finalidade disso. Bom, o Davi falou por quase 1 hora ali sobre as agressões contra o jogador e ele diz que durante essas agressões deixaram o Daniel pelado. Vamos ouvir. O Igor falou, ajuda o Edson. O cara está em cima da cama do Edson. Eu só sigo os passos do Igor. Eu entro pela janela e pergunto o que está acontecendo. E ele diz, esse cara em cima com a minha mulher. Ali eu fui tomado pelo embalo e comecei as agressões. Ali virou um tumulto. Alguém arrebenta a porta e aí os outros rapazes começam a bater. Ele tenta sair do quarto. Alguém dá um golpe nele e ele bate com o rosto na parede e acaba caindo para fora da garagem. Houve um tumulto que todos queriam se juntar à agressão. Em meio a golpes de socos e chutes, tiram a camisa e a cueca dele. Ele fica no chão, pelado.
Como ele estava bastante agredido, ele só ficou no chão do lado de fora. Como foi uma situação que ninguém sabia qual atitude tomar, ele ficou no chão bastante machucado, estava sangrando bastante. Eu também estava com as mãos bastante machucadas. O que eu me recordo é que ele estava no chão e ele tenta me dar um chute no rosto. Bom, o Davi dá detalhes também sobre como... Detalhes entre aspas, né, Furlan? Mas dá detalhes de como foi esse trajeto aí da casa até o Matagal, até a colônia Mergulhão. O Daniel só falava coisas sem sentido no porta-malas. O Edson tomou um sentido da BR. A gente achou que ele seria largado em qualquer bico da BR. Mas em determinado momento o Edson pega um celular. Eu não sei o que ele viu e escutou. Após aquilo, ele ficou um homem muito mais agressivo e em fúria. Ele passou muito mais medo para nós que estávamos no carro. Chegamos até a estrada e do nada ele pega e para o veículo. No meio do nada, não tinha nada. Eu não me recordo a hora, era de manhã. No que ele para o veículo, ele desce do veículo e nós ficamos ali. Eu só escuto o barulho dele tirar o Daniel do carro. No que eu desço do veículo, eu vejo de canto, de olho, ele arrastando o Daniel para a mata. Eu fiquei apavorado e é onde me dá vontade de vomitar. Eu seguro o vômito e volto para o carro. Eu entro em estado de choque porque eu nunca tinha presenciado uma cena daquela. Eu tinha medo do Edson. Me passou um pouco de medo. Só após que ele retornou, eu vejo a faca. Eu não tinha visto a faca antes. Se eu tivesse visto a faca na mão, eu não tinha entrado no veículo. Bom, tá aí, vamos ouvir mais um trechinho só desse depoimento, esse trechinho transcrito aqui pela nossa equipe de produção, Furlan, que é sobre a troca de roupa de Edson Brits. Foi o Davi que fez essa troca, ele que comprou as roupas por ordem do Edson, segundo o que ele falou em depoimento. Vamos ouvir. Ele falou que tudo que ele tinha feito tinha sido pela família e pela mulher dele. Ele ligou o carro e saímos dali. Ele estava acelerado, muito em fúria, muito em ódio. Não se falava mais nada no carro. Ninguém sabia o que falar. Ele retorna sentido casa e estava todo sujo de sangue. Um pouco antes da chegada, nós estávamos em borda do campo e ele pede para eu descer e pede para comprar roupas para ele. Antes de eu descer, ele disse: fiquem tranquilos, essa é uma situação minha. Fiquem tranquilos que eu vou resolver. Eu estava em choque e desci. Ele me deu 50 ou 100 reais. Eu comprei uma camiseta e uma bermuda para ele. Aí depois ele fala para eu descer novamente e comprar 1 litro de água para ele. Eu olhava para os meninos e todos estavam com cara de choro sem saber o que fazer. Mais para frente ele lava as mãos com as águas e dispensa as garrafas em um córrego. Edson chegou em casa e correu abraçar a Alana. Ele falava: me perdoa, filha, me perdoa por ter acontecido isso. Ali começou o inferno na minha vida. Bom, Furlan, tá aí, né, esse depoimento e esse lapso, né, essa amnésia temporária mais uma vez, porque não falaram da situação da borda do campo, né? Furlan, a gente vai ter que acompanhar mesmo o que vai ser a acusação, o que vão ser a acusação e defesa nesse julgamento, porque tem muita coisa ainda para ser esclarecida, já que nenhum dos réus respondeu às perguntas da assistência de acusação. Furlan. Obrigado, Bitário. Tem o Vilches ali também finalizando ali as apurações. Olha, aqui estão os depoimentos, todos estão aqui. Você que chegou agora aqui no Balanço Geral, perdeu o começo do programa, vai lá no ric.com.br, que tem na íntegra todos os depoimentos que a gente está exibindo aqui no programa, tá bom? Por isso que é importante você chegar cedo aqui e ficar no Balanço Geral, porque daí você não perde nada. Às 11h50 da manhã o programa começa, sempre trazendo muito conteúdo para você. Bitar, obrigado pelas informações, Vilches. É com você, meu amigo. Atualiza pra gente aí tudo que você tá apurando, tudo que tá acontecendo nessa retomada dos depoimentos, nessa retomada do julgamento. Os debates já têm 15 minutos de duração. Os debates são aqueles momentos em que o Ministério Público acaba apresentando suas argumentações e depois vêm os advogados de defesa e contra-argumentam aqueles relatórios ou aquelas provas apresentadas pelo Ministério Público. Neste momento já tem 15 minutos de duração. Essa parte do Ministério Público vai durar 2 horas e meia.
Aí depois a defesa tem 2h30 também, que serão divididas entre 7 advogados de defesa. E aqui uma curiosidade, Furlan, acho que o Johnny vai conseguir mostrar. Tá vendo essa quantidade? Tinha mais gente aqui na portaria até agora. Lotou o plenário aqui do Fórum de São José, rapaz. Lembra que a gente falou que aqui são 140 lugares e que até então tinha espaço para as pessoas virem assistir? Agora à tarde, que vai acontecer justamente essa parte de debates ou os confrontos entre a defesa e também os advogados, é que acabou lotando e agora tem até uma fila de espera. 1, 2, 3, 4, 5... 6 pessoas na fila de espera aqui. Então você que é de São José dos Pinhais ou de Curitiba, região metropolitana, estava pensando em vir para cá para acompanhar esse debate, fique em casa, deixa ligado a televisão aí na RIC TV, que nós vamos acompanhar tudo o que acontecer aqui. A gente transmite aqui na televisão, 24 horas nós estamos acompanhando, porque agora, ó, tá cheio. Agora é só na base da fila da espera. Só vai entrar gente lá se alguém sair. É assim que funciona, Furlan. Olha só, muito obrigado, viu, Vilches, por todas essas informações. Desde as primeiras horas do dia, a gente conversando, atualizando, instante a instante, todos os minutos, debatendo esses assuntos tão importantes. Então aqui você fica comigo, daqui a pouco a gente vai voltar lá, a gente já vai retomar julgamento que deve acabar ainda hoje. Mas primeiro eu vou trazer para você mais um caso